Olá, tudo bem, pessoal? Mais uma vez eu estou aqui. Vou falar agora sobre quem eram os Nefilins. Quem eram Nefilins? Nefilins eram filhos de anjos que vieram do céu, tiveram aqui na terra relações sexuais com as mulheres. Então, esses homens chamam-se Nefilins, porque eles eram filhos, de mulheres que tiveram relações com anjos que vieram do céu, que esses anjos se materializaram em corpo de homens. Nós vamos ver o que a Bíblia nos diz, vamos ver a resposta da Bíblia. Vou ler um relato aqui, aí depois nós vamos ler o que está na Bíblia, tá ok? Os Nefilins eram gigantes, violentos, que nasceram na união de anjos maus com mulheres nos dias de Noé. Esse acontecimento aconteceu na época de Noé, nos dias de Noé, de quando Noé era vivo, de quando Noé estava construindo a arca, de quando Noé estava pregando a palavra de Deus, que falava para as pessoas que o mundo ia acabar em dilúvio. Ninguém acreditava, até porque naquela época quase não chovia, e então o pessoal chamava ele de louco. Mas vamos voltar no assunto onde nós estávamos, falando sobre os Nefilins. Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz assim: esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se voltaram contra Deus. Eles abandonaram sua própria morada correta no céu e se materializaram em corpos humanos e tomaram como esposas todas as que escolheram. Vamos ver aqui o que diz em Judas capítulo 6. E os anjos que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta, ele reservou em correntes eternas e em densa escuridão, para o julgamento do grande dia. Então esses anjos também, vai chegar o momento deles de serem julgados. Na época da destruição, vai chegar o momento deles também. Os filhos que nasceram dessa união desnatural não eram pessoas normais. Os Nefilins eram violentos, gigantes, considerados como tiranos, que encheram a terra com muita violência. A Bíblia fala deles como os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Eles deixaram uma herança de violência e medo em toda a terra naquela época. Eles eram gigantescos, as pessoas tinham medo deles, eles eram muito violentos. Mas vamos ver o que diz em Judas. Judas nós já lemos, que foi Judas capítulo 6, eu acabei de ler agora mesmo, mas vamos ver o que diz em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia os Nefilins na terra naqueles dias, e depois, durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com os filhos dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Para vocês terem uma ideia, depois que Moisés morreu, Josué, que passou a conduzir o povo pelo deserto para poder chegar na terra prometida, encontraram-se gigantes daquela época, que eram chamados de Nefilins. Está no relato lá, onde que Moisés já falava sobre esses anjos, mas depois ele faleceu. Aí quem tomou o seu lugar para poder conduzir o povo de Israel, a terra, os israelitas, na terra prometida, foi o seu antecessor, Josué. E tinha uma cidade que, para aquele lado, para que eles passassem para ir naquela cidade, tinha um local que tinha esses Nefilins. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver agora em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Depois Deus disse a Noé: decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso vou arruiná-los junto com a terra. Então, por causa deles quem? Por causa dos anjos, que vieram com grande furor sobre a terra, encheram a terra de violência. E
também por causa até do povo mesmo, do próprio ser humano da época de Noé, que eram rebeldes, eram malvados, eram cruéis. Por isso que Deus trouxe o dilúvio. Está aqui no relato de Gênesis, no capítulo 6, versículo 13, onde que Deus fala, né, com Noé, que vai pôr fim a essa maldade, e esse fim viria através de quê? De um dilúvio. Por isso que Deus pediu que Noé construísse a arca, e não só pediu, como também passou para ele todas as medidas de como seria a construção da arca, o tamanho, quantas alturas seria, tudo isso foi passado para Noé, para que ele pudesse construir a arca. E um detalhe, naquela época não havia prego não, viu, meus irmãos? Certo? Meus queridos e minhas queridas. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Vamos ver Gênesis capítulo 6, versículo 5. Assim Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má todo o tempo. Então, foi por esse motivo também, né, que eu acabei de citar. Vamos ver o que diz em Números, capítulo 13, versículo 33. Vimos lá os nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, e em comparação com eles, parecíamos gafanhotos, tanto aos nossos olhos como aos olhos deles. Aqui foi um relato que está escrito em Números, no capítulo 13, versículo 33. Josué pediu que um grupo de pessoas de confiança dele fosse vistoriar uma terra próxima, onde tinha lá esses gigantes. Então eles voltaram e trouxe esse relato a Josué, que lá havia esses gigantes, que era descendente dos nefilins. Então a Bíblia não mente. Tudo que eu falo aqui na Bíblia é verdade, eu só digo o que está escrito na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não falo, tá certo? Então vamos continuar aqui. Algumas pessoas dizem que os nefilins, ainda existem nefilins na terra até hoje. Algumas pessoas dizem isso. Então, vamos ver aqui se realmente existe nefilins na terra até hoje. Vamos ver a resposta da Bíblia aqui. Deus trouxe um dilúvio global para destruir aquele mundo violento. Os nefilins foram exterminados, junto com todas as pessoas. Mas, por outro lado, Noé e sua família agradaram a Deus e foram os únicos que continuaram vivos naquela época. Então, na verdade, Deus acabou, os nefilins morreram naquela época. Os pais dos nefilins são identificados como filhos do verdadeiro Deus, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 2. A Bíblia usa essa mesma expressão para falar dos anjos. Em Jó, capítulo 6, 2, versículo 8, 38 e 37, os anjos tinham o poder de se materializar em corpos humanos. O apóstolo Pedro falou dos espíritos em prisão que tinham sido desobedientes quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Já esse relato está no Novo Testamento também. Então o Novo Testamento fala dos nefilins. Então a coisa é verídica. Vamos ver o que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20. Para nós entendermos. E assim ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes, quanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram levadas a salvo através da água. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20, confirma o que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que refere sobre esses anjos que se materializaram em corpo de humanos e tiveram filhos com as mulheres aqui na terra e tiveram relações sexuais com elas. Então, deixa bem claro.
Falando sobre o mesmo assunto, o escritor da Bíblia, que é no caso aqui, né, 1 Pedro, ele ajuda a nos entender a posição original dos anjos que abandonaram sua morada correta no céu. Então, vamos ver aqui também o que diz em Gênesis capítulo 19, versículo 1 e 5, para entendermos melhor ainda esse assunto. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado no portão de Sodoma, quando os viu. Ló se levantou e foi ao encontro deles, e se curvou com o rosto por terra, e disse: por favor, meus senhores, venham por favor para a casa do seu servo, e passem a noite ali, sejam lavados os seus pés, então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Eles responderam: não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com eles para sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles, cercaram a casa numa só turba, chamando Ló e lhe dizem: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Nesse texto aqui é a salvação de Ló lá de Sodoma, porque Deus ia destruir aquela cidade perversa. Aquela cidade era tão perversa que, na verdade, essas pessoas que tiveram com Ló eram anjos materializados em corpo de homens. Então aqui também prova nesse texto que naquela época os anjos poderiam se materializar em corpo de homens, né? Mas esses anjos aqui, eles são diferentes, não são aqueles anjos que rebelaram contra Deus. Aqueles que rebelaram contra Deus, Deus tirou o poder deles de se materializar em homem, mas esses que vieram eram aqueles anjos que estavam no céu, os obedientes a Deus. Então aqui mostra realmente nesse relato que os anjos têm como sim se materializar em corpo de pessoas, tá certo? Deixa bem claro esse texto. E a história de Sodoma, vocês sabem, né, que Deus destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Tá certo? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão não dá certo o meu vídeo aqui, o tempo é pouco no celular. Vamos ver um texto de Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14, que esse texto também ele é bem importante. Todo texto na Bíblia é importante. Meu tempo aqui já está terminando, tá? Logo, logo meu celular vai descarregar a memória. Mas vamos ler rapidinho. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu na sua frente um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: você está do nosso lado, do lado dos nossos adversários? Ele respondeu: eu estou aqui como príncipe do exército de Deus. Em vista disso, Josué se prostrou, lançando-se com o rosto por terra. Ele disse: o que o meu senhor tem a dizer ao seu servo? O príncipe do exército de Deus disse a Josué: tire as sandálias, pois, dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. Josué fez isso imediatamente. Então aqui Josué viu um homem, esse homem estava com a espada, mas na verdade aquele homem ali era um anjo. Então mais um relato aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Porque o tempo do meu vídeo aqui está acabando, o espaço da memória que eu tenho aqui é pouca, mas agradeço a vocês todos que assistem sempre meus vídeos e acessem o meu canal lá, quem gosta dos meus vídeos, tá? O canal é Teologia da Salvação. Você entra no YouTube, escreve Teologia da Salvação e vai ver minha carinha lá, tá ok? E esse vídeo de hoje falou sobre os nefilins, que eram filhos, né, de mulheres com anjos rebeldes do céu, porque eu já tinha feito anteriormente um vídeo falando sobre os demônios. Então os nefilins, eles fazem parte dos demônios, os demônios existem, tá certo? Então tudo é uma consequência disso.
No próximo, nós vamos aprender um assunto bem diferente no próximo vídeo, continuando com esse estudo ainda, tá ok? Então, muito obrigado, agradeço de coração a todos que assistem meu vídeo e até a próxima e tudo de bom para vocês aí. Obrigado, meus queridos e minhas queridas, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.